Fala galerinha, aqui é o Wendel da Bravo. Hoje eu tô aqui para apresentar para vocês o ROM, ou Roam, como vocês quiserem chamar aí, da Conclave, novidade que foi sucesso também ali no DOF de 2025 com a galera. E tem uma proposta muito bacana de você explorar as terras de Arzium, enquanto vocês buscam aldeões das vilas de vocês que se perderam por conta de uma doença desconhecido, um encantamento desconhecido que fez a tua galera se perder pelo mapa de Arzium e vai fazer com que você e os teus amigos aí que forem jogar conduzam uma expedição de personagens que estão numa missão para buscar essa galera e trazer de volta para casa. O jogo ele tem uma proposta super simples, onde você vai usar as cartas de personagem da tua expedição para poder colocar fichas no tabuleiro dos mapinhas aqui, né, que a gente construiu, e usar essas fichinhas para duas coisas, basicamente, tá? A primeira delas é conseguir moedas, que te ajudam a comprar artefatos que melhoram a sua exploração, e para dominar os territórios aqui também, até porque explorar completamente um território, ou ter a maioria de pontos de exploração num território, vai fazer com que você adicione um novo membro na sua expedição com um poderzinho diferente. Quer dizer que você explorou o que tinha para explorar daquele território, descobriu onde estava o viajante perdido e trouxe ele para sua expedição, e agora ele pode ser usado como parte da sua equipe de busca para encontrar o restante dos outros jogadores ou o restante dos outros viajantes dos mapas de Arzium, tá? Parte legal do jogo, para quem já é do hobby, já conhece um pouquinho, é que Arzium é a mesma terra, é o mesmo cenário, o mesmo universo de outros jogos da Conclave, que também são do mesmo autor, do Ryan Laukat, ou Ryan Laukat, como vocês quiserem chamar também, que é o autor e o designer do Above and Below, do Near and Far e do City of Iron, tá? Então, para quem já conhece ou já jogou alguns desses jogos, o ROM vem dentro do mesmo universo. Vamos um pouquinho aqui para a apresentação dos componentes do jogo, só para vocês se familiarizarem com o que a gente tem aqui. Nesse jogo específico, a gente vai ter 43 cartas de terreno, e os versos dessas cartas de terreno aqui são os personagens que vocês vão adicionar na expedição de vocês depois, tá? Esse baralho aqui, ele é todo aleatório pro começo da partida, então você vai embaralhar esse deckzinho aqui e vai começar montando o primeiro mapa, ou a primeira fase de exploração, com 6 cartas aleatórias, tá bom? Esse é o cenário inicial, ou os cenários iniciais que a gente vai ter para explorar das terras de Arzium aqui também, tá? Além das cartas de terreno, a gente começa com 12 cartas iniciais, elas estão divididas pelas cores dos estandartes de cada uma das equipes de exploração. Então, nesse caso aqui do que está virado para mim, eu vou ter as 3 bandeirinhas amarelas aqui, e junto com as bandeirinhas amarelas, para minha equipe, eu tenho os meus marcadores de exploração, que são essas fichinhas quadradas aqui, tá? É um marcador de explorar, tem 24 em cada uma das 4 cores de jogo disponíveis, tá? Então, 24 amarelas, 24 azuis, 24 vermelhas e 24 verdes. Além dessa montagem aqui, que é o que a gente precisa para começar o jogo, a gente também tem 24 peças de artefato, que você pode jogar sem elas para uma partida um pouco mais rápida, um pouco mais dinâmica, mas os poderes desses artefatos aqui são legais de vocês manterem, porque eles desequilibram legal o jogo e te dão novas estratégias bem diferentes com o que você pode fazer durante a exploração do cenário aqui e durante as fases da partida. Além de tudo isso aqui que a gente apresentou para vocês, a gente também vai ter 30 moedas de valor 1, que são essas moedinhas de bronze, tá? 30 moedinhas dessa aqui de valor 1. E 6 moedinhas de valor 5, que são essas moedas de prata aqui um pouquinho maiores. Preparação do jogo aqui não tem muito segredo, tá? Para cada um dos jogadores, a gente vai entregar um conjuntinho de 3 cartas, que é a sua equipe inicial, tudo que for da cor do jogador, e uma cartinha de referência, tá? Um player IDzinho. Tem uma única diferença específica, que é a carta que vai ficar com o jogador inicial. Ela tem um texto específico para o jogador inicial aqui. Isso ajuda vocês definirem algumas coisas pro fim de jogo, tá? Contagem de turno, para garantir que todo mundo vai jogar a mesma quantidade de turnos pro cálculo de pontuação no fim da partida, tá? Para a preparação do terreno que a gente vai ter aqui também não tem muito segredo. A gente vai embaralhar todo aquele baralho de terrenos, vai abrir os 6, tá? Sempre deixando os ícones da pontuação dos terrenos e o poder que aquele personagem, depois de explorado, vai te dar, sempre virado para a parte externa do tabuleiro, tá? Que a gente montou aqui. Então, nesse caso, eu não poderia ter colocado essa peça de terreno virado para dentro, por exemplo. Beleza? Esse texto tem que ficar virado para fora, porque é uma referência para os jogadores poderem consultar o personagem que está escondido aqui, ou que está perdido nessa região, qual que é o poder dele para as próximas rodadas, e a quantidade de pontos de vitória que eu vou conseguir
se eu ganhar essa carta para mim. Para a preparação do setup da área pessoal dos jogadores aqui, é importante essa parte aqui, que é o seguinte. As suas cartas de personagem devem ficar alinhadas adjacentes a uma borda do mapa, tá? E cada jogador deve escolher uma borda diferente. Então a gente vai ter um jogador que está com as cartas apontadas na vertical, de baixo para cima. Aqui a gente tem 2 jogadores que estão com as cartas apontadas para a horizontal, e o jogador que está de frente comigo também vai estar com as cartas deles posicionadas na vertical também, tá? Isso aqui é importante para vocês se orientarem com relação ao padrão de alocação das fichas de exploração que vocês vão ter que colocar em jogo pro decorrer da partida, tá? A seleção do jogador inicial também não tem muito problema, vocês podem escolher aleatoriamente quem que é o jogador inicial. A única coisa é que esse cara específico vai receber essa carta de jogador inicial aqui, tá bom? Como ele tem a prioridade na alocação do primeiro turno, ele não recebe moeda nenhuma, só que no decorrer da mesa aqui a gente vai distribuir para o segundo e para o terceiro jogador uma moeda de valor 1 para cada, e para o último jogador da mesa ele vai começar aqui com 2 moedinhas. Como eu mencionei dos artefatos ali, se por algum acaso você estiver jogando um jogo no modo básico, você pode ignorar eles completamente, pode jogar para dentro da caixa do jogo e não utilizar, mas se você quiser uma partida com um modo mais avançado ou com um pouco mais de coisa para fazer, você pode embaralhar essas fichinhas aqui de artefato e abrir uma fila de 4 disponíveis para compra aqui. E aí, no decorrer da partida, esse aqui vai ser o custo que você vai ter que pagar para adicionar um artefato na sua área de exploração e fazer o efeito dele depois. E aí a gente vai mencionar isso aqui um pouquinho mais para frente. Depois de finalizar todo esse setup, os terrenos que sobraram, a gente vai fazer uma pilha de saque virada com a face dos personagens viradas para baixo, tá? A única coisa que a gente tem visível ali é a face do terreno que vai vir, mas o personagem também não teria muito problema caso ele não tivesse aparente, porque a habilidade do personagem, o que ele explora ou como ele explora, tá visível aqui do lado da pontuação da carta, tá? Dito isso, a gente já pode ir para mecânica de como jogar o jogo, que é super simples, não tem muito segredo, tá? O que vai determinar a estratégia do jogo, o grau de complexidade, é o quanto vocês vão pensar desse xadrezinho que vocês vão disputar nos mapas das terras de Arzium, que é o que a gente tem aberto no centro da mesa aqui, tá bom? Lembrando que começando pelo primeiro jogador, o jogo sempre segue no sentido horário, bem tradicional, e é um jogo de turno simples. Por que eu tô mencionando com vocês que o jogo é um jogo de turno simples? Porque na minha vez, minha única ação vai ser escolher um dos personagens que eu tenho disponíveis na minha expedição e virar ele para baixo, para representar que eu estou utilizando o poder daquele personagem, eu estou usando a habilidade de exploração daquele personagem. E aí, o padrão que estiver mostrando na cartinha aqui, eu vou colocar em algum lugar do mapa, exatamente como tiver na carta, tá? No caso dessa carta que eu estou usando de exemplo para vocês aqui, eu estou usando um Lzinho de 3 pedras. Então é isso aqui que eu vou ter que transferir lá para a área de exploração do mapa. Então eu posso pegar qualquer uma das cartas, no sentido do que eu estou enxergando da mesa aqui, e montar o meu padrãozinho de alocação. Eu vou usar um exemplo que vai me dar bastante moeda nesse caso aqui, tá? Eu vou colocar uma pedra de exploração aqui, uma pedrinha de exploração aqui e uma outra pedrinha de exploração aqui. Pelas regiões que eu completei aqui, eu vou ganhar 4 moedinhas de cobre. 1, 2, 3, 4. Vou adicionar na minha área pessoal de jogo aqui. E vou passar a vez. Só tem algumas regras com relação a essa exploração, que é o seguinte: eu não posso fazer com que essa exploração deixe cubinhos ou fichas de exploração para fora do mapa. Isso aqui não poderia acontecer. Salvo o caso de eu estar usando um personagem que tenha uma ficha de exploração em branco. E aí, nesse caso aqui, por exemplo, eu poderia usar essa personagem para colocar uma ficha de exploração na borda do tabuleiro, e essa ficha em branco ficaria para fora do mapa aqui, e eu não teria problema com ela. Outro detalhe importante para o decorrer da partida aqui é que, se por algum acaso o local que eu quero usar aquele meu padrãozinho entrasse em conflito com a ficha de exploração de um outro jogador, eu só ignoraria o espaço e continuaria montando conforme fosse possível, tá? Então, vamos supor que num turno anterior alguém jogou uma ficha azul aqui, tá? Para fazer uma exploração, seja lá como for, e eu decidi usar aquela mesma carta de personagem para fazer aquele L de fichas de exploração. Então eu teria colocado uma ficha aqui em cima, uma ficha aqui, e a ficha daqui eu não poderia colocar porque aquele espaço já está ocupado. Eu não posso ter 2 fichas de exploração no mesmo espaço.
beleza? Pelo menos não no modo básico do jogo, tá bom? Outro fator importante para a gente observar é que essa exploração poderia ser feita completamente numa única carta, tá? Eu poderia ter feito isso aqui se eu quisesse também, tá? Mas tem uma estratégia interessante de você querer distribuir o máximo possível as suas fichas de exploração entre os terrenos para você garantir a maioridade de fichas de exploração da sua própria cor numa peça de terreno, e a gente já vai explicar o porquê. Com relação às moedas do jogo, tá? Isso é uma informação pública para os outros jogadores. Então você sempre deve deixar ela na sua área de jogo de forma que fique visível para os outros jogadores o que você tem de dinheiro arrecadado do decorrer da partida, tá? Uma outra função legal para as moedas, além de comprar os artefatos caso vocês joguem com eles, é a possibilidade de você utilizar as moedas para preencher um espaço em branco das suas cartas de exploração, das cartas de personagem que você usou para exploração. Por exemplo, essa carta que eu tenho aqui, tá? Se eu tivesse utilizado ela para fazer a minha exploração, o tradicional da carta me faria colocar apenas uma ficha de exploração. Mas eu poderia pagar 2 moedas do meu estoque pessoal de moedas para ocupar esse segundo espaço em branco com uma segunda ficha de exploração. Então eu teria feito isso aqui no meu terreno. Utilizando essa carta, eu viraria personagem para baixo aqui. Fiz a minha ação, paguei o que eu tinha que pagar de moedinhas lá. Tá tudo certo, eu consegui expandir a exploração com a carta porque a habilidade dela tinha um espaço em branco que eu pude utilizar. Isso é uma das funções da moeda durante o jogo aqui, poder preencher esses espaços em branco. Ah, Wendel, mas o jogo é assimétrico? O que acontece aqui com as cartas de personagem? Por que a diferença? Só para vocês terem um setup inicial que diferencia as cores de quem do que é de quem, tá? Porque as habilidades dos 3 personagens iniciais são as mesmas para os 4 jogadores, tá? Você tem um L de 3 pedras, de 3 fichas de exploração, você tem uma diagonal de 2 fichas de exploração e você tem um personagem que vai adicionar uma ficha única com a possibilidade de você pagar 2 moedas para adicionar uma segunda. Como eu falei, isso é o turno simples de um jogador, tá? A única coisa que vai acontecer diferente é, no final do seu turno, se todos os 6 espaços de qualquer uma das cartas de terreno que já tiverem sido ocupadas pelos marcadores de exploração, o último personagem daquele quadrado é encontrado. Então vocês conseguem localizar em todo esse cenário aqui onde estava o personagem perdido que estava encantado. Por exemplo, esse cara aqui, tá? Que está no verso da ficha. O nosso Warren, o ladrão que estava esculpindo frutas. E aí, como é que a gente vai determinar a pontuação dessas cartas de exploração aqui depois que 6 fichas já estiverem numa carta? O jogador com a maior quantidade de marcadores de exploração sobre a carta vai reivindicar a carta para si, e aí ele vai ganhar a pontuação do que está descrito na carta, tá? E o personagem adicional para colocar na sua guilda de exploradores aqui, tá bom? Só que se por algum acaso a gente tiver um empate na quantidade de cubinhos, cada jogador que estiver envolvido no empate pode dar um lancezinho, e aí rola um leilãozinho aí, ou uma aposta no caso, né, com as suas próprias moedas, para você tentar reivindicar a carta, e essa aposta começa pelo jogador ativo, tá bom? E aí essa aposta vai seguir no sentido horário, e cada jogador só pode dar o lance uma única vez, e esse lance precisa ser de pelo menos uma moeda, tá? Eu não posso dar um lance 0 nessa aposta para tentar reivindicar essa carta para mim. Se eu reivindiquei uma carta, eu vou deixar ela próxima aos meus outros exploradores aqui, tá? E agora eu tenho um outro personagem disponível para me ajudar na exploração dos terrenos. E aí eu vou adicionar a próxima carta de mapa no espaço vazio que foi aberto da nossa exploração de Arzium, tá? Uma parte legal das reivindicações dos mapas aqui é que se algum outro jogador reivindicar a carta, mas você tem pelo menos um marcador de exploração nela, você vai ganhar uma moedinha. Pelo menos por ter se esforçado para ter explorado aquele terreno, tá bom? Só que tem um detalhe, você não vai ganhar uma moeda por ficha de exploração, tá? Você ganha uma moeda por ter alguma ficha de exploração naquele lugar. Seguindo os turnos aqui, o que vai acabar acontecendo é conforme as explorações de vocês, os personagens vão ficando com as faces para baixo, né? Isso vai fazer com que em algum momento todas as suas cartas estejam nessa situação aqui, tá? E se no início do seu turno todas as suas cartas de personagem estiverem com a face para baixo, você só vai colocar todas as faces de personagem de volta para cima. Você reseta todos eles. E aí você pode seguir com o seu turno normalmente, tá? Essa ação aqui é uma ação gratuita e ela só acontece nesse caso específico se todos os seus personagens estiverem com a face para baixo. Beleza? Do contrário, você tem a possibilidade de fazer um descanso antecipado. E aí, como é que funciona isso aqui? No início do seu turno, você pode colocar todos os seus personagens com a face para cima, mesmo que
você tem alguns deles que já estavam preparados para poder jogar, tá? Então vamos supor que nessa situação eu tivesse 2 personagens só, com a face para baixo, e eu quisesse fazer um descanso antecipado para poder resetar esses 2 carinhas aqui. Como é que eu faria isso aqui? Na regrinha do manual aqui a gente vai fazer o seguinte: eu vou pagar uma moeda para cada personagem que já está com a face para cima, e voltaria essas 2 cartas de personagem pro lado normal, e aí eu poderia fazer o meu turno e utilizar eles outra vez. Bom, basicamente as regras do jogo são isso, o fim de jogo é simplesão também de explicar, tá? Quando alguém tiver 10 cartas de personagem, a gente vai fazer uma última rodada para garantir que todo mundo tenha a mesma quantidade de turnos, e quem tiver mais pontos vence a partida, tá? No caso de empate, aí entra a questão da disputa pelos terrenos aqui, pelas moedas, que é o seguinte: no caso de empate, quem tiver mais moedas vence o jogo também, tá? Esse é o critério de desempate. Por algum acaso, se tiver um empate nas moedas também, os jogadores vão compartilhar a vitória e tá tudo certo. Ah, Wendel, o jogo parece simples, mas eu quero jogar o modo avançado. Como é que eu faço isso? Aí a gente pode seguir para o modo de jogo completo, que a gente chama, que seria com a utilização dos artefatos ali. E aí, como é que funciona isso aqui? Eu vou embaralhar a pilha de artefatos, os nossos tilezinhos de artefato aqui, tá? Vou embaralhar ela inteira e vou abrir uma fila de compra com 4 peças, tá bom? E aí, no final do meu turno, eu posso comprar uma das peças de artefato pelo custo da moedinha que tiver ilustrado no tile do artefato aqui, tá bom? Se eu compro um artefato, eu coloco ele junto com as minhas cartas de personagem, como se fosse um item que está sendo utilizado pelos meus exploradores, e eu reabasteço a fila de compra para que ela sempre tenha pelo menos 4 fichas, ou 4 marcadores, ou 4 tiles de artefato disponíveis para os outros jogadores comprarem, tá bom? Esses artefatos são legais porque eles têm umas habilidades para você usar durante a partida, só que para eu usar uma habilidade do artefato, eu preciso seguir a mesma regra que eu faria com uma carta de personagem. Então, tendo um artefato, para eu poder utilizar o poderzinho dele, eu preciso virar ele com o lado para baixo e marcar que eu usei um artefato, tá bom? Do mesmo jeito que eu faria utilizando uma carta de personagem, tá bom? Lembrando que essas habilidades eu só posso usar no meu turno. Só que tem uma vantagem legal de ter os artefatos, que eu não tenho um limite para a quantidade de artefatos que eu posso usar no meu turno. Então, se eu tiver acumulado vários artefatos, eu posso usar vários deles durante o meu turno e usar um combinho de artefatos para poder modificar algumas coisas no cenário, ou para poder mudar algumas coisas de alocação, usar um personagem, desvirar ele e usar de novo. Eu posso me beneficiar das habilidades dos artefatos, que roubam bem o jogo em favor do jogador que tiver eles, tá? Lembrando que sempre que você coloca todas as suas cartas de personagem com a virada pro lado de baixo, né, que você é obrigado a fazer aquele descanso e recuperar os seus personagens, os artefatos também voltam, tá? Então, sempre que você fizer um descanso ou um descanso antecipado, você reseta os seus artefatos também. Só que para os artefatos você não precisa pagar a moeda, naquela regrinha de uma moeda para cada personagem que tiver virado para cima, porque eles sempre voltam, e aí você só precisa pagar pelos personagens mesmo, tá? Por último, mais ou menos importante, a gente tem a carta do posto avançado, que é um bônus de pontuação de 3 pontos para o primeiro jogador que cercar completamente o marcador de um oponente, utilizando 8 quadrados. O primeiro jogador que fizer isso, leva essa carta de bônus de pontuação de mais 3 pontos. É uma carta que só pode ser feita por uma única pessoa e uma única vez durante a partida, o que vai fazer com que vocês tenham uma disputa também, não só pelos padrões que vocês vão fazer aqui e pelos terrenos que vocês vão querer disputar, mas também para travar um adversário num espaço que ele não consiga sair. Então, bônusinho de pontuação maneiro, que pode parecer que não, mas 3 pontos de diferença nesse jogo aqui fazem uma mega diferença pro final da partida. Isso é tudo que você precisa saber para já sair jogando o Rom ou o Rohan. O manual dele é super simplesinho. A galera da Conclave teve um cuidado super especial em fazer um manual que fosse bem didático. Vale a pena pra caramba adicionar esse jogo na tua coleção, porque ele tem um tempo médio de duração de só meia horinha. Pode ser jogado até 4 jogadores e tem uma estratégia simplesona que vai divertir com certeza qualquer mesa, especialmente para quem gosta desse sisteminha de alocação de recursos ou para quem gosta de uma exploraçãozinha bem aleatória.